aí, galera, eu sou a Rafa do Lucky e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o 10º e último episódio da primeira temporada do Terapia de Balcão. É agora que vocês falam, último episódio. E como vocês podem perceber, a banqueta do nosso convidado de hoje está vazia. Por isso eu convido você para ficar comigo nesse último episódio da primeira temporada. E por que ele está acontecendo sem um convidado? Porque você é o nosso convidado especial e você pode estar aqui futuramente. Mas antes de qualquer coisa, eu quero contar para vocês que esses dias no almoço eu estava com uma amiga e ela me perguntou: Rafa, se tu puder resumir em uma frase, o que é o terapia de balcão? Aí eu fiquei, eu não sabia o que responder e aí eu comecei a pensar sobre essa pergunta, em uma frase, o que é o terapia de balcão. E aí eu cheguei na conclusão de que existem duas formas de responder essa pergunta. A forma técnica e a forma poética. De uma maneira bem técnica, o Terapia de Balcão é um podcast com vários episódios gravado num bar, no balcão de um bar onde as pessoas contam a sua história. Bem sem graça, né? Porque o Terapia de Balcão não é técnico, ele é muito mais sentimento do que técnica. E aí, para vocês saberem o que é o Terapia de Balcão, é importante que vocês saibam o porquê do Terapia de Balcão. E aí eu vou contar brevemente como surgiu essa ideia, porque hoje estamos no 10º episódio da primeira temporada, e a ideia surgiu há pelo menos 3 anos atrás, quando eu trabalhava, agora é a hora também que os editores colocam, há muitos anos atrás, brincadeira, eu trabalhava no setor público, com o turismo, e aí na minha sala um dia sozinha eu pensei, cara, tem tanta coisa legal aqui na nossa cidade, na nossa região, e a gente poderia mostrar isso, né, entrevistar as pessoas, os donos dos empreendimentos. Só que aí essa ideia ficou na minha cabeça, eu falei para uma e outra pessoa, eu não tive um feedback muito positivo, e eu guardei ela num compartimento, não sei se do meu cérebro ou do meu coração, mas ficou guardadinha ali. E aí, em 2025, a minha vida deu um 360, pessoal e profissional. E aí eu comecei a perceber que eu estava muito sensível a tudo e a todos, e principalmente muito mergulhada nos meus sentimentos. E aí essa ideia voltou a emergir, e eu pensei, esse balcão aqui me acompanha há quase 8 anos. E eu acompanho ele há quase 8 anos. E eu escutei muitas histórias e eu contei a minha história também nesse balcão. E aí quando minha vida deu um 360, um duplo carpado, eu sofri muito aqui, chorei, contei as minhas angústias, mas também ouvi muitas pessoas contando das suas histórias, das suas angústias, das suas dores. E aí esse balcão ele foi terapêutico para mim e eu consegui ver o quão terapêutico ele era para as outras pessoas também. Porque aqui as pessoas se sentiam confortáveis em falar sobre as suas histórias, sobre coisas que aconteceram na sua vida, tirar dúvidas, pedir conselhos, dar conselhos também. E aí, entendendo isso, olhando para a história de cada cliente, de cada pessoa que passou por aqui, eu entendi que o balcão ele não tem vida, mas ele tem muita memória. E se ele pudesse falar, ele diria que é muito egoísmo da nossa parte guardar todas essas histórias para nós, sem contar para você, sem contar para o mundo. Afinal, toda história importa, todas as pessoas são feitas de história. E se você não considera a tua história importante, eu te chamo para olhar com mais carinho para isso, porque a tua história é o que faz você ser o que você é hoje. Então, surgiu numa conversa entre amigos, eu pedi a opinião de todo mundo, porque eu estou sempre buscando a validação externa, e dessa vez, diferente de 2023, eu tive o apoio de muita gente. E aí, quando eu comentei com o Gabi e com a Samara, da Win Studio, da minha ideia de entrevistar pessoas reais, que contam histórias reais, que falam da sua vida, coisas que acontecem na noite, e que eu tinha uma dificuldade que no momento era financeira, porque fazer um podcast, né, não estava dentro dos meus planos financeiros, e aí o Gabi falou assim, a Win Studio vai bancar o primeiro episódio. E aí a gente vê o que vai ser. E dessa fala para o primeiro episódio foram menos de 20 dias que a gente começou a pensar, tá, e agora, né? Uma ideia vai sair da cabeça e ir para a prática. Então, começamos a busca de quem será o primeiro entrevistado. Não foi difícil, decidi que seria ele,
a minha sócia aqui do Lucky, porque na pior das hipóteses, se não desse certo terapia de balcão, seria conteúdo, seria história, seria arquivo, né? A gente com certeza iria aproveitar muito esse momento. Então nós gravamos o primeiro episódio. E eu lembro que eu estava muito nervosa, a ele estava muito nervosa, mas o episódio ficou lindo. Se tu não assistiu, inclusive, volta lá para assistir o primeiro episódio. E aí naquele momento eu entendi que isso aqui precisava continuar. E ele só é o que é hoje, encerrando a primeira temporada, por conta de empresas que apoiaram esse projeto, que compraram a ideia. E eu quero falar para vocês quem são essas empresas. Porque se não fosse por eles terem acreditado num projeto que não tinha nenhuma métrica de resultado, a gente não sabia se ia dar certo ou não ia dar certo, se ia dar resultado, se não ia dar resultado, mas ali a gente entendeu que essas empresas elas não investem só em projetos, mas elas investem em ideias, em pessoas, em sonhos. E essas empresas são a KNN Idiomas, da Thaís e da Gabi, que eu tenho muito orgulho em dizer que são minhas amigas, acima de tudo. Elas têm uma KNN Idiomas aqui em Porã do Oeste, uma em Mondaí, também tem a TG Viagens, que é uma empresa de viagens, duas mulheres que na correria têm empresas, filhos, cuidam da casa, vivem a vida social delas também. Elas mostram o poder mesmo das mulheres e são apoiadoras desse projeto Terapia de Balcão. Além da KNN Idiomas, nós temos também os Parrilheiros Barbecue, que entregam o padrão de qualidade dos hambúrgueres do Lucky. Mas não é só o padrão de qualidade, porque quando os parrilheiros entraram na nossa vida, eles resolveram um problema operacional da nossa cozinha. Então, eles são mais do que uma empresa que faz hambúrguer. Inclusive, eles também trabalham com eventos corporativos, aniversário, casamentos. O Ali e o Kojo são pessoas incríveis. E nesses eventos, eles não assam só carne, eles entregam uma experiência gastronômica completa e a gente fica muito feliz em ter eles como parceiros, porque a gente sempre está bem alimentado. Além dos Parrilheiros Barbecue, nós temos também a Hits Brasil Hits Lucky, que é uma cachaçaria na cidade de Paraíso, divisa com a Argentina. Essa cachaçaria eu conheço desde o comecinho da fábrica e eu sempre tive, um amor gigantesco por aquilo tudo, aprendi muito sobre cachaça, muito sobre o mundo dos destilados com eles. E hoje eu tenho maior honra em dizer que eu faço parte da Hits Brasil, com o Evandro, com a Patrícia, com o seu Vilmar, que também abraçaram a ideia da caipirinha Hits Lucky, que hoje é uma marca dentro da Hits Brasil, que trabalha com caipirinhas em PET, em barril, prontas para você consumir na sua casa, levar para o seu evento. Temos também a Win Studio, em nome do Gabriel, da Samara, do Renan, do Alex, que compraram a ideia e que falaram, bora fazer isso acontecer. A Win é toda essa galera que está atrás dessas câmeras, que capta imagem, som, faz toda a edição, cortes, postagens, eles atendem eventos também, fazem coberturas de eventos, DVDs, trabalhos musicais, marketing da sua empresa. Então, se não fosse a Win, isso tudo aqui não estaria acontecendo. E, por último, e no mesmo nível de importância, o Lucky Bar e Bilhar, né? Que é a nossa casa, que é onde as gravações aconteceram durante toda essa primeira temporada. E quando eu falo Lucky, não é só o Lucky da Rafa e da Eli, mas é o Lucky de toda a equipe, que inclusive está aqui hoje, no seu dia de folga, fazendo acontecer, entregando um trabalho maravilhoso. E não tem sensação melhor do que entregar essa primeira temporada toda aqui no nosso balcão, onde tudo aconteceu, onde a gente entendeu o quanto é importante ouvir a história das pessoas. E se você está assistindo o 10º episódio, mas não assistiu os 9 primeiros, eu te convido a assistir, porque pode ser que você não se identifique comigo, mas talvez você vá se identificar com a história da Eli, que é uma mulher que depois dos 40 decidiu empreender num negócio como um bar, mesmo tendo vários traumas em relação a bar. Ou você pode se identificar com a Aline, que saiu do interior, foi viver numa cidade grande e depois voltou para suas raízes. Ou então você se identifique com o Vini, que teve aqui a oportunidade do primeiro emprego e uma experiência incrível na Irlanda. Ou com a Laine, que é uma menina tão nova, mas tão cheia de responsabilidades e que mostra sempre que a nova geração tem sim salvação. Ou com o Evandro, né, que se candidatou para uma vaga de entregador sem saber pilotar uma moto, mas que ensina e aprende todos os dias e que fez do Lucky uma escola assim, para a vida, tanto para a vida dele quanto para a nossa.
Ou ainda com o Adi, que é o marido da Eli, o pai do Vini, que apoia a família acima de tudo. Ou você se identifique com o Luiz Felipe, que é alguém que saiu do Rio Grande do Sul, veio viver uma história nova na nossa cidade, mesmo enfrentando dificuldades, conflitos culturais. Ou ainda você se identifique com o Lucas e com a Ana, que construíram aqui a sua família. E é uma família linda, inclusive assistam o episódio 8 e 9, que eles vão falar um pouco sobre isso. E por uma queda de energia tivemos que dar uma pausa, porque a vida não é um morango, mas continuando, histórias lindas como construir uma família aqui dentro não, com a influência do bar. Então vocês podem se identificar com cada uma das pessoas ou com a história de alguém, porque agora de forma poética, o que é o Terapia de Balcão? Ele é um projeto feito por mãos de muitas pessoas que acontece aqui no balcão do Lucky Bar e Bilhar, porque a gente entende que o balcão escuta muitas histórias. E a história de cada pessoa é importante. A história de cada pessoa constrói o que a pessoa é e o que o ao redor dela é também. E o Lucky hoje é o que é por conta de todas as pessoas que passaram por aqui. Então eu tenho certeza que mais de 50 pessoas que já trabalharam aqui nesse bar vão se identificar com a fala de cada um dos 9 que sentaram aqui comigo para contar a sua história. E agora eu quero deixar para vocês um questionamento que eu ouvi esses dias. Ele dizia assim: o mundo é feito de pessoas ou são as pessoas que fazem o mundo? Eu não sei responder, não sei se existe uma resposta, verdade absoluta para esse questionamento, mas eu valorizo muito as pessoas que fazem o meu mundo, que fazem o meu dia a dia ser melhor, ser uma escalada evolutiva. Por isso, a gente encerra o 10º episódio, a primeira temporada do Terapia de Balcão. E eu quero convidar todo mundo que está aqui, por trás das câmeras, para chegar aqui comigo, para a gente fazer um brinde ao Terapia de Balcão, a tudo que a gente construiu, mas dizer para vocês também que a segunda temporada vai acontecer. Já temos um episódio gravado, o episódio de lançamento. Enquanto o pessoal vai chegando, pegando seus copos, eu quero dizer para vocês que a segunda temporada vai ser muito especial, porque a gente vai manter o formato do Terapia de Balcão no nosso balcão, mas a gente também vai gravar em outros espaços. Tanto que o primeiro episódio da segunda temporada, ele é gravado em outra cidade, com outras pessoas, com mais do que um entrevistado, e tem um entrevistado que veio da Grécia. Então, assim, se você quiser apoiar, é só assistir, é só se inscrever no canal, procurar a gente para apoiar financeiramente também, se você é uma empresa que compra projetos, que acredita que projetos que envolvem pessoas são importantes para nosso desenvolvimento, para o seu desenvolvimento. E essas são todas as pessoas que fizeram parte da primeira temporada e que vão continuar, com certeza, na segunda temporada também. Vamos fazer um brinde? E como a gente sempre terminou, sorte é estar aqui. 1, 2, 3 e... Sorte é estar aqui!